Irmãos queridos e amados, eu tive que fazer um vídeo, né, de alerta, de aviso. Por quê? Porque tudo eu faço através do que o meu Deus me manda. E eu tive que fazer isso, irmãos, porque tá demais, tá muito, tá um fluxo muito grande. Eu não quero isso pro meu canal. O meu canal foi levantado para eu ganhar almas. Tem pessoas que já estão na tábua do meu coração. Tem pessoas que o nome, Deus é tão maravilhoso que o remédio que eu tomo, minha médica fala que dá um pouquinho de falha de esquecimento. Muitas das vezes eu falo para meus filhos, me ajuda a procurar tal coisa, me ajuda, eu já fico entrando em desespero. Sabe, por conta das dores que eu sinto de fibromialgia, já me dá aquela vertigem, eu já fico, sabe, nervosa. Eu falo, meu Deus, cadê onde que eu coloquei, Senhor? Então eu vou falar um negócio para você, dá uma amnésia, tá? Eu vou falar um negócio para você, irmão. Não tá feliz, não tá contente? Não tem problema, sai do canal. Não tem problema, Jesus não força ninguém a aceitar ele não, irmãos. É o contrário, é nós que precisamos de Jesus. Não é Jesus que precisa de nós. É nós que precisamos de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Quando eu vim para a presença, eu tive que vomitar na presença de Deus todo o meu pecado. Jesus teve que me limpar. Sabe aquela ovelhinha branca? Branquinha, branquinha, que cai no meio da lama e ela se lameia toda, feito uma porca, feito um porco no chiqueiro? Era eu na presença de Deus espiritualmente. E Deus teve que fazer o que, irmãos? Limpar, tirar o carrapicho. Muitas das vezes tinha uma feridinha e tinha a lama em cima. Aí quando ia mexer na ferida, doía, né? Porque dói. Não é verdade? Dói. Para limpar uma ovelha, dói. Claro que dói. Você é uma ovelha, eu sou uma ovelha. Não é porque eu sou missionária, registrada em cartório com uma unção aqui na cabeça dupla, que eu sou melhor que alguém. Você está entendendo, querido? Eu preciso de pessoas para me ajudar. Enquanto eu estou na escassez, então enquanto eu estou precisando. Isso é de Deus, irmãos. Deus próprio falou para mim, filha, você pode colocar sua cara para bater sim. Porque eu vou tocar em corações. Só que tem muitos corações que Satanás está fechando para não te ajudar. Porque só está no seu canal para te espionar. E hoje eu tive uma confirmação de um vaso de fora, de outro estado, falando que tem pessoas que ficam reparando a minha roupa. O meu mantedor trouxe uma saia maravilhosa para mim de São Paulo. Chegou cansado. Chegou cansado, exaustado, sabe aquele esgotado. Viajou de carro não sei quantos quilômetros, acho que dá mais ou menos 900 e poucos quilômetros daqui em São Paulo, de carro ida e volta. Indo 900 e voltando 900 para comprar roupa. E ele trouxe uma saia para mim maravilhosa. E agora de noite me mandou vários tipos de blusa. Então, irmãos, eu agradeço a Deus. É um cara que me veste e me calça. Eu não quero saber se eu tenho ou não corpo para usar os tipos de roupa que ele me dá, mas é modinha. Eu não tenho culpa. Deus me deu. Deus me deu. Quem que ia manter uma pessoa que está na escassez? Fala pra mim, quem tem coragem de abrir a porta de uma boutique e falar pra você assim, ó, escolhe uma peça de roupa, aquela que fica legal pra você, você manda a sua filha vir buscar. Ele deixa de vender à vista para uma cliente para me dar a peça de roupa. Você está entendendo o mistério? E o cara é próspero, irmão. Ele é próspero, ele tem 22 anos, o cara é próspero. Eu falo pra ele, eu brinco com ele, que ele tem que ser modelo. De tão lindo que ele é. Deus fez ele belo por fora e por dentro. Passa ambulantes na porta dele, às vezes ele não quer comer nada porque ele faz academia. Ele é fitness, ele compra para ajudar, irmãos. Ele compra para ajudar. Aí chega uma cliente, ele pega e fala, você quer? Você aceita? Aí o cliente fala, o que que é? Ah, um pudim, não sei o que, não sei o que. É desse jeito, irmãos. Ô, irmãos, vamos parar de ser demagogo. Vamos parar de alfinetar. Você está entrando no meu canal para me alfinetar? Para falar mal da minha pessoa? Então você não é uma alma que vai para o céu. De jeito nenhum. Você já está com os dois pés no inferno e você nem sabe disso. Eu quero ganhar almas. Eu estou preocupado. Eu não quero que ninguém me sustenta, não. Porque se eu quisesse que alguém me sustentasse, se eu quisesse, irmãos, eu tenho condições para isso. Vocês não acham, não? Que se eu fosse do mundo, eu já tinha grudado aí um rei de soja? Que aqui tem muito rei do gado.
Então acorda pra vida, irmãos. E me respeita como mulher de Deus. Eu não quero que ninguém me sustenta aqui, não. Tá? Só que esse mantedor que teve a coragem, a capacidade, e esse Vaninho também, que fez um pix pra mim anteontem, que eu chorei mesmo. Teve uma moça que falou, nossa, você é corajosa. Eu falei, não, eu sou transparente. Eu sou transparente. Deus me quebrou. Você não sabe o que é morar na capital de São Paulo, na Melo Alves, não, irmãos. Nos Jardins. Eu fui uma mulher muito bem desejada, muito bem quista, muito bem amada, cercada de pessoas. Eu ia em lugares, eu me deparava com artistas, irmãos. Porque em São Paulo é normal você ver artista, é igual Rio de Janeiro nas praias. É normal você ver um artista fazendo um Cooper ali, fazendo andando de bicicleta. É normal você ver artista na rua, irmãos, eles são igual nós. Eu vi muitos artistas em São Paulo. Então, irmãos, eu não entendo. Qual é o intuito que vocês acham que Deus faz um propósito uma pessoa para estar desta maneira, dentro de um quarto, fazendo um canal? Ou ela deve ser louca, ou ela deve ter um distúrbio emocional, ou eu não sei, porque... Contesta com Deus, irmãos. Vai reclamar com Deus. Sabe por que eu dou resposta e a pessoa se cala? Eu já vou falar logo. É Deus, viu? Que eu tô lá na minha cozinha, eu falei, Senhor, acabou de chegar isso aqui pra mim. Ele falou, posta. Escreve aí que eu vou mandar você escrever. Aí Deus já vai lá. Chega a doer minhas mãos que eu dei fibromialgia, ó. Meus dedos já tá deformando, irmãos. Eu não preciso de ninguém ficar me sustentando com pix, não. Eu não preciso disso. Eu vou me aposentar se Deus quiser. E Ele quer. Ele há de querer, porque eu tenho 4 filhos. Eu não posso trabalhar. A minha médica, a doutora Aline Maza, ela colocou no meu laudo. Ela está inepta para trabalhar qualquer tipo de serviço. Já trabalhei em muitos lugares, irmãos. Eu não sou mulher de ficar sendo sustentada por ninguém, não. Nunca precisei disso, não. Vamos voltar no contexto bíblico. E no final eu vou deixar assim meu pix. Aquele que sentir de ajudar, de falar, o missionário Débora, eu tenho vergonha de dizer, mas eu não sou dizimista. Passa a ser. Ajuda o canal. Fala, missionário Débora, eu vou te ajudar com tanto. Não é muito. Ajuda. Porque hoje eu estava falando para a irmã Lene. Falei, irmã Lene, porque ela mandou um pix de 30 reais. Ô, irmã, não é muito, mas, né, é de coração. Eu falei, irmã Lene, você tem que pôr na sua cabeça que o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que tem um coração bom para ajudar, ele só corre na hora que você precisa. Ele tem misericórdia de você. Como que você pode pedir de joelho a misericórdia de Deus se Deus está vendo que você não tem misericórdia do próximo? Quantos canais aí no YouTube não estão sendo mantidos com placa? Vocês estão vendo alguma placa do YouTube aqui? Porque se eu tivesse uma placa do YouTube aqui, eu estava ganhando do YouTube. Eu não sei por que tem pessoas que insistem em sustentar profeta, que já tem condições de se autossustentar. Por isso que eu falo para vocês, eu falo o que Deus está mandando eu falar. Deus falou lá no quarto dos meus filhos, eu de joelho. Não abre o teu canal. Vai lá, se posiciona, tira a sujeirinha, a poeirinha do seu canal, se posiciona e grava como se você estivesse no templo. Por que será que Deus falou isso para mim? Porque tinha almas aí do outro lado que precisa de mim. Se converter, tirar os pecados, os carrapichos, ficar mais forte, aquele que não peca, aquele que fica mais forte. Eu sou um gomo da corrente, você é outro gomo da corrente. Você tem que aprender isso com Deus. Tem muitas pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e não conhecem a Jesus, não tem intimidade com Jesus. Só conhece Jesus de ouvir falar. Essa autoridade que quem vos fala aqui, ó, é do Espírito Santo de Deus. Porque eu não sou assim. Tem coisas que eu gravo que eu vou olhar depois e eu falo, meu Deus, eu falei isso aqui. O Espírito Santo falou assim, não foi você que falou, fui eu. Porque eu não teria coragem de falar as coisas que eu falo. Propriamente dito, eu não teria. Eu falo na cara, mas eu não teria. Por isso que um dia minha pastora falou assim pra mim, assim, você tem coragem de entregar um recado pra peixe grande? Eu estava grávida da minha filha Maria Helena. Eu falei, não sei não. Ela falou, pois você vai entregar muito recado pra peixe grande. E sabe o que Deus falou que meu canal vai crescer de uma forma? Não precisa ter milhões, não. Deus falou, não se preocupe com milhões de curtidas, não. Alguém vai visualizar dos grandes e vai se identificar com o meu canal, diz o Senhor. Você acha que eu tô preocupado com isso, irmão? Com o que você fala, com o que você deixa de falar, se você bisbilhota, aquele que eu posto. As pessoas, gente, eu vi pessoas me criticando porque eu chorei
de joelho dobrado, eu estava orando pela minha casa, pedindo a providência de Deus e orando pelo canal. Quem que ora para você? Fala para mim, quem que perde o tempo de joelho orando por você? Hã? Eu não vendo profecia não, irmãos. Só que eu estou precisando sim de ajuda. Aquele que sentir no coração, que é igual os mantedor da Universal, da Graça de Deus, das outras igrejas das portas largas que falam, né? Quantas pessoas, irmãos, coloca naquelas salvas ali? Quantas pessoas? Que não chega até apóstolo Valdomiro Santiago, que vem se arrastando, que sai de outras cidades, que vem se arrastando, para chegar até perto dele ali, ó, para chegar próximo a ele ali, ó. Fala para mim, irmãos. E dá não sei quantos mil ali dentro de salva. Fala para mim, e aquilo ali faz falta? Jamais. Deus prospera, multiplica. Conta da fé. E agora vamos lá. Primeiro, Josué. Josué. Por que Josué? Deus fala sobre oração. Por que Josué? Josué é a convicção e a fé. Josué, ele tinha uma convicção muito grande do que Deus tinha para ele. Ele era obediente. Josué, né? Ele foi o sucessor de Moisés. Então ele tinha a convicção. Deus fala que Josué em oração tinha a convicção e a certeza e a fé que aquilo iria acontecer. Por isso que ele lutou em Jericó e os muros foram para baixo. Se arrebentaram os muros. Não tem muralha, não tem nada que vai impedir você de receber a bênção se Deus está na sua frente. Se Deus está com você. Porque o segredo, irmão, para nós vencermos é oração. Não tem outra coisa, não tem jeitinho. Eu aprendi. Só que graças a Deus eu não aprendi com muito custo não, porque eu chegava das baladas e eu via minha mãe de joelho dobrado. Eu ia querer lá dar um beijo nela, quando eu via minha mãe estava de joelho dobrado. Eu achava que a minha mãe estava dormindo. Minha mãe, eu abraçava minha mãe por trás assim, minha mãe, esse cheiro de álcool. Que eu gostava, né, irmão, de uma cervejinha quando estava no mundo. Esse cheiro de álcool, sai pra lá com isso, ainda brincava comigo. Eu falava, mãe, acabei de chegar, vou tomar um banho e vou dormir. Ainda dava uma satisfação pra ela, ela falava, agora que você tá chegando? Era 3 horas da manhã, acabava as baladas, até saía mais cedo de uma danceteria. Não gostava de ficar prolongando, não. Cansei minha mãe de ver de joelho dobrado, orando, pedindo pela minha vida. E eu chegava, ela ficava feliz, que ela via ali que eu estava sã e salva, através das orações dela, muito livramento. Ana. Sinceridade e fidelidade. Por quê? Porque Ana foi sincera. Ana queria um filho. Ana aguentou muitas adversidades sobre Penina. Ai, quem que quer uma Penina do lado para ficar ali, ó, no pé do ouvido? Eu tenho, você não tem. 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 Só que o amor de Eucana, ela não tinha. Tá entendendo o mistério? Seu inimigo pode ter tudo, mas o amor que Deus sente é por você e não pelo teu inimigo. Tá entendendo por quê? Porque teu inimigo é soberbo. O coração dele tá preto, tá igual a cor do meu cabelo. Tá entendendo o mistério? E Ana passou por essa sinceridade. Deus viu sinceridade em Ana e fidelidade. Por que Ana? Deus coloca Ana como sinceridade e fidelidade. Porque ela disse que Samuel ela entregaria a Deus. E Samuel foi, sim, um homem de Deus. Ela deu ele a Jesus. Ela só ganhou. Ele foi criado no templo. Davi. Vamos lá. Arrependimento e humildade. Nossa, mas é forte essa palavra, hein? Arrependimento versus humildade. Peraí. Eu me arrependo do pecado que eu cometi. E eu tenho que a humildade ainda de reconhecer. Eu já estou me arrependendo de ter pecado. E agora eu estou na humildade de reconhecer que eu pequei. Aí, eu junto as duas, arrependimento e humildade, e coloco ele como segundo coração de Deus.
Não era à toa que ele era segundo o coração de Deus. Né? Aí o quarto, a oração que Jesus nos ensinou na Bíblia. Irmãos, eu vou falar para você, na Bíblia tem 650 orações e 450 respostas de orações. Vocês sabiam disso? Quem tem teologia aí sabe. Quem estuda a Bíblia sabe que na Bíblia tem 650 orações e 450 respostas de oração. Oração que Jesus nos ensinou. Oração de Jesus por nós. Estevão, um clamor pelos outros, ou seja, pelo próximo. Estevão morreu apedrejado. Foi o único que viu a face do Senhor depois que ele foi para a glória. Né? E ensinou os 12, que era para eles andar de 2 em 2. Estevão, o céu abriu. Estevão viu Jesus. Mas ele, infelizmente, foi apedrejado, porque se ele não tivesse sido apedrejado, com certeza ele ia falar o que teria visto. Mas como Jesus não permitiu, e ele foi fiel até o fim, a Bíblia diz. Jesus dedicou-se tanto à oração, que os discípulos pediram para que se fosse ensinado eles a orar. Olha que interessante, discípulo, Deus escolheu 12, né? Aí preparou, é uma escola. Jesus deixou eles, andava léguas com Jesus. Eu fico imaginando Pedro, porque Pedro é o que mais falava. Pedro era o mais bocudo, Pedro não tinha papa na língua, Pedro era nervoso, Pedro era mais tudo. Era Pedro. Só que ele dava uns fora, legal. Legal. Por que a irmã está falando isso? Porque certa vez Jesus estava com Pedro. Aí Pedro queria tanto agradar Jesus, assim, 24 horas por 48, que ele dizia assim, ele falou algo para Jesus. Jesus falou assim, nossa, como que falas como meu pai que está no céu? De repente, 5 minutos, passou 5 minutos que ele falou aquilo, ele virou e falou, mestre, mas se o senhor quiser, o senhor não precisa ir para a cruz. Aí Jesus falou para ele, como falas como uma serpente para trás de mim, Satanás? Ou seja, ele emprestou a boca dele para o diabo. Ele andava com Jesus, mas a boca dele estava emprestada com o diabo. Pessoas andam com Deus, mas emprestam a boca dele para o diabo 24 horas. Não tem como Deus trabalhar, ó. Esse pequeno membro, irmãos, é uma coisa que a gente não cuidar. Você mata você mata quem está do seu lado, você mata seu vizinho, você mata quem está na rua, você mata todo mundo. Você não precisa nem dar um tiro. É pior que um tiro a língua. Ela causa morte, ela causa danos, ela causa maldições, palavras mal faladas. Entendeu? Por isso que falo que uma palavra maldita é pior que um tapa. Se quiséssemos ser semelhantes a Jesus, se desejamos ter ouvidos, né, que ouçam a voz, principalmente em 2 atitudes, insensatamente e conhecer a palavra, orar como que é? Instantemente. Perdão, instantemente. Ai, meu óculos está péssimo, eu preciso mudar o grau desse óculos. Instantemente. E conhecer a palavra, as duas coisas. Orar. E conhecer a palavra, comer Bíblia e orar. Ai, mas fulano, você viu? Deus levantou fulano. Por que será? Você vê ele assim, mas e atrás dele? E o preço que ele pagou? É igual o pessoal fala, muitos não querem calçar, missionária Débora, a sandália do evangelho que você calça, mas que é o que você tem. Mas o que eu tenho, ninguém tira de mim, irmãos. Só Deus, e eu sei que Ele não vai tirar isso de mim. Para você ver que um afastado da presença, porque desviado é o diabo, quando um é cheio da presença e a cobra, a serpente, pega ele pelas pernas através do pecado da carne, das concupiscências da carne ou de alguma coisa que ele faz, que ele frauda alguma coisa, que ele vai contra as leis dos princípios bíblicos de Deus, que ele fere Deus mesmo,
Sabe o que acontece com ele, irmãos? Além dele ficar com legiões de demônios, legiões. Ele vira uma pessoa abominável. Sem conduta, sem caráter, sem nada. Uma pessoa que sai da presença de Deus, irmãos, ele fica totalmente irreconhecível. Acaba o brilho, acaba tudo. Você não reconhece mais a pessoa. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E você tem... é verdade. Deus mandou fazer essa pergunta. Porque aqui, em 1 Pedro 3,2, está escrito assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Porque o Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aí, Deus falou para me escrever aqui, ó. E você tem sido justo? Deus está mandando eu perguntar para você através de 1 Pedro 3,2. Que você tem sido justo? Você está sendo justo na caminhada? Você está sendo justo? Deus está mandando perguntar aqui, ó. Está escrito aqui. Deus está mandando perguntar se você está sendo justo. 1 Samuel 11:1. Como que foi o arrependimento de Davi? Davi se arrependeu após ouvir a voz do Senhor através do profeta Natã. Os pecados que ele tinha cometidos e as consequências que sofreria por isso. O coração de Davi foi aquebrantado e ele confessou o arrependimento. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que havia pecado contra o Senhor e havia pecado mesmo. Aí eu deixo meu esboço aqui e entro dentro da palavra. Agora nós vamos lá, porque a gente tem que, mostrar mesmo. Vamos mostrar mesmo. Tá terminando aí, filha? Mais ou menos? Mas vai ser rápida. Vamos lá, irmãos. Salmos 11. Aliás, 2 Samuel 11. O pecado de Davi com Betseba. E aconteceu que, tendo se passado 1 ano no tempo, em que saem os reis da guerra, Davi enviou Joabe com seus servos com ele, e toda Israel destruíram. E destruíram os amonitas e puseram cerco em Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, Satanás já estava armando o laço, ele já ficou em Jerusalém. Ele poderia ter ido com os caras, mas ele falou: não, vou ficar. E aí? Vou ficar. Ficou em Jerusalém. E olha como que a cobra, a serpente, pega o homem pelas pernas. Por isso que eu falo, não bate no peito e fala: aqui Satanás não pode comigo. Cuidado, irmão. Cuidado, porque o diabo te conhece a sua fraqueza. Sabe, ele fica no seu encalço. Ele fica assim, 24 horas. Se ele pegar uma coisinha que você faz errado, irmão, além dele chegar no trono da glória, além dele falar para Jesus: olha lá, ó, você fala que é teu servo, o cara tá fornicando, tá pecando, tá prostituindo, tá fazendo isso, tá roubando a tesouraria da igreja, tá colocando uma segunda lei para massacrar o povo. E aí? Que servo que ele é? Ele é um de nós. Porque servo ele não é, não. Porque o diabo, ele só chega na presença de Deus para falar mal de nós. Ele não chega para falar uma coisa boa. Só para falar mal de nós, tá, irmãos? E aconteceu que, levantando-se Davi da sua cama, ó, a serpente querendo dar o bote. Olha o resultado disso aqui. Quando ele ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi da sua cama, à hora de tarde, estaria passando pelo terraço da casa real, avistou o terraço uma mulher que estava banhando-se, tomando banho, nua, ao qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher. Eles disseram: aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. E Davi então enviou uma mensagem aos mensageiros e mandou buscá-la. E ela veio e se deitou com ele, havendo-se purificado de sua imundícia. Como que uma mulher casada naquela época, casada com um cara conhecido, feito Urias, o Eteu, como o Urias era um homem de renome do rei Davi, o que significa que ele era um guerreiro, ali em 2 Samuel 23:39 fala. Irmãos, o cara era um cara de renome, de posição.
Ele vai lá e se deita com a mulher do cara, e mais vagabunda é a mulher que se deitou com o cara sabendo que ela era casada. E o marido dela estava na guerra, colocando a cabeça dele a prêmio, ele poderia não voltar. E tanto é que não voltou porque ele mandou matar Urias para ficar com Betseba. E o que aconteceu? Deus falou, você fez isso? Espera aí, homenzinho. E concebeu a mulher e mandou dizer a Davi, estou grávida. Ó o pecado da imundícia. Um filho do pecado. Quantas pessoas se deitam com pessoas e acabam ficando grávidas, irmãos? Fala pra mim. Quantas? Quantas e quantas pessoas se deitam com pessoas e acabam ficando grávidas? Uma prostituição dos infernos. E quem paga o pato? A criança. Aí você tem que orar, fazer campanha, fazer jejum, fazer propósito, arrancar maldição hereditária, maldição de família, maldição de tudo, irmãos, da vida dessa criança. Essa criança crescer nos preceitos bíblicos do Evangelho. Filho da prostituição. E da prostituição. Vamos lá em Salmo 51. Por quê? Porque Deus mandou eu falar. Um salmo de Davi. Uma oração por perdão e purificação. Irmãos, eu vou ler um trechinho. Tem misericórdia. Olha o que Davi falou para Deus, porque ele, através de Natan. Irmão, não adianta você pecar, não adianta você prostituir, falar mal do seu irmão, cometer algum delito, roubar, fornicar, fazer qualquer tipo de libertinagem, de coisa que fique em oculto. Não adianta. Porque Deus tomou a boca de Natan, o profeta, e falou com Davi. Não tinha para onde ele correr. Então eu quero dizer para você nessa noite. Isso aqui chama-se oração e arrependimento. Deus deixou ali Josué, Ana e os demais como exemplo de oração. Josué teve a convicção e a certeza. Fiel. Fidelidade é uma coisa extrema para Deus. Conduta, caráter. Peraí. Eu estou na igreja. Peraí, tá errado. Se Deus está falando, eu tenho que me examinar. Estou errado sim, tenho que me consertar. Tem gente que tem o coração endurecido demais, irmão, ele não aceita. Ele não aceita. Ele tem um coração duro demais, ele não aceita. Para com isso, irmãos, abre esse coração seu, rasga o coração como fez o rei Davi, que ele não era melhor que ninguém. Tá? E ele não deixou de ser o segundo coração de Deus, porque ele deitou com Betseba não, tá, irmão? Porque ele viu ela tomando banho nua, lá no meio da água, lá, que ele foi passear no palácio e viu a mulher lá. Já pegou a mulher, já se deitou e já fez um filho na mulher. E o que Deus fez? Foi lá, ó, passou a espada no filho deles, matou. Que Deus mata, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, Deus tarda em irar-se, mas não queira ver a ira de Deus. Irmãos, Deus olha para nós lá de cima, não é com um olhar de coitadinho, não. Tadinho dele. Ah, irmãos. É igual eu falo, se um gato fede morto, um cachorro fede morto, imagine, irmãos, o pecado. Como que não chega, a Bíblia diz que chega nas narinas de Deus feito carniça. Deus olha para nós como duas bolas de fogo, o olho deles são como duas chamas de fogo. Tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha maldade e purifica-me o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Satanás, engraçado, Satanás te dá aquela coragem para você. Não, dá coragem. Ai, eu preciso ter coragem para fazer isso aqui. E o Satanás te dá um empurrão, te dá uma guinada, uma coragem. E depois ele fica assim, ó, te acusando, te auto-acusando aí, ó. Aí o que você fez? Satanás é sujo, irmão, ele é porco, ele é imundo, ele é miserável, ele é nojento, ele é pobre. Ele não dá nada pra ninguém, ele só dá o resto. Se você pegar lá, fornicar, fazer o que você quiser lá, eu não sei, WhatsApp, Instagram, eu não sei o que você vê, eu não sei, não me interessa. Eu tô pregando a palavra. Eu tô falando o que Deus tá mandando dizer. Examine você a si mesmo. Eu não vou ficar aqui revelando, não. Eu falo pra Deus, eu aceito a revelação.
Tem gente que morre de joelho pedindo o dom da revelação. E já eu sou diferente, eu gosto da palavra. Eu tenho dom na revelação, mas eu gosto da palavra. É a palavra que me sustenta, irmão. A revelação não enche barriga de ninguém, não. Por isso que eu falo, para de ficar fuçando o lixo do YouTube. Para de ficar fuçando o lixo do YouTube. Para, irmão. Para, pelo amor de Deus, para. Para, irmão, em nome de Jesus, enquanto você pode. Para de ficar fuçando o lixinho do YouTube. Pra ver se tem alguma coisinha ali que presta pra você, pra massagear seu ego. Porque é assim, sai de um lugar, vai para outro. É igual Deus me mostrou em profecia. Uma pessoa sai de um lugar, vai para outro. Sai de um lugar para outro. Você não vai parar em lugar nenhum. Você tem que ter um pastor para te apacentar. Você tem que ter uma proteção acima da sua cabeça. Você tem que ter uma proteção, tá? Pastoral. Você tem que ter. E ó, onde você for, você vai ver falha. Não tem mais tempo, não. Acabou, não tem mais. Acabou. Acabou. Só uma exceção. Que eu disse para uma irmã. Que ela está no meu, uma irmã muito maravilhosa. Ela, o esposo, me pediu oração, uma missionária. Ela é levita. Ela é, eu não sei se é do norte, nordeste, mas ela mora há 15 anos em São Paulo. Não sei se é de Maceió. A minha irmã, me perdoa. Você sabe que eu estou falando com você, né? Nós trocamos ainda algumas palavras esses dias. Ah, meu Deus. Eu não me lembro agora. Mas é uma irmã de uma excelência tão grande. Ela falou umas palavras assim, tão, e ela foi falando, desabafando, e Deus foi me mostrando. Ela é diferente. O ministério dela acaba ali. Deus quer levantar ela como missionária já, rápido ali, ó. Ganhar almas ali, ó. Eu ainda falei pra ela que Deus ia criar situações para colocar pessoas no caminho, para ela abrir a boca. O tempo dela, o tempo de certas pessoas dentro do... Você tem que ter esse discernimento, essa visão. Certos tipos de coisa para você ali, acabou. Seu ministério acabou. Não adianta você ficar ali, não. Você está entendendo? Há casos e casos. Tem pessoas que o pastor não valoriza a ovelha, Deus tira dali, coloca ali, exalta a ovelha em outro ministério e assim vai indo. A obra tem que continuar. E quem não quiser fazer a obra, Deus fala, dá licença, meu filho, fica aqui no cantinho, tá? Pera aí um pouquinho, fica aí um pouquinho. Levanta outro e faz melhor que você. Por isso que não tem mimimi, cara feia. Ah, eu não vou. Ah, não sei. Ah, não gosto daquela cara daquela pastora. Ah, não gosto da cara daquele pastor, não. Ah, não gosto daquele povo lá, não. Ah, não me sinto bem na igreja, não. Você não vai se sentir bem em lugar nenhum, porque o problema não está no pastor, não está na pastora, não está no círculo de oração, não está no grupo de jovens, não está no grupo de criança, não está no porteiro da igreja, está em você, irmão. O problema está em você. Você está entendendo? Não tem mais tempo, não, irmão, de ficar caçando, procurando defeito. Você vai achar em todo lugar. Em todo lugar você vai achar defeito. Lava-me completamente da minha maldade e purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, me acusando. Contra ti somente pequei. E fiz o mal diante dos teus olhos. Para que sejas reconhecido como justo, a tua palavra tem tido como puro em teus julgamentos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto